Capítulo 1074. Depois que Audrey e Leonard deixaram a névoa cinza, Klein não retornou imediatamente ao mundo real. Ele ainda estava sentado na cadeira de encosto alto que pertencia ao mundo, em silêncio por mais de 10 segundos. Então, acenou para um item. Era um coração do tamanho do punho de uma criança, cheio de rugas branco-acinzentadas. A característica de Beyonder de um manipulador. Mantendo a característica de Beyonder, Klein levantou-se e saiu do majestoso palácio. Ele entrou nas profundezas do espaço misterioso acima da névoa cinza e chegou à escada de luz que parecia levar a um reino divino. Caminhando pelas escadas, caminhou até as nuvens branco-acinzentadas flutuantes e parou em frente à estranha porta de luz e aos casulos transparentes pendurados. Klein ergueu a mão direita, erguendo a característica de Beyonder do manipulador, semelhante a um cérebro e a um coração, até seu peito e estendeu sua espiritualidade, na esperança de usá-la. Ele queria ver se ainda havia algum pensamento subconsciente nas pessoas dentro dos casulos. Queria ver se eles haviam criado uma miniatura do mar do subconsciente coletivo. Se isso acontecesse, ele planejava usar a característica de Beyonder do manipulador de Vin Rambis para entrar na consciência e verificar a marca da psique para descobrir o que as pessoas que estavam penduradas acima da porta da luz haviam experimentado antes de sua transmigração. Ele queria saber se sentiram alguma coisa durante aquele longo sono. Esta foi a inspiração que a expedição de hoje lhe deu. É claro que a característica de Beyonder deixada por Vin Rambis poderia não ser capaz de ajudar Klein a fazer o que ele queria. Foi porque não foi transformada em um item místico e era muito difícil de usar de forma eficaz. Em um instante, o coração branco acinzentado e enrugado na mão de Klein começou a bater lentamente enquanto emitia sons de batidas. Klein então ouviu os batimentos cardíacos sincronizados entre os casulos transparentes. Tude. Isso significava que as pessoas lá dentro ainda estavam vivas, apenas em um certo estado de sono. Na visão de Klein, suas figuras evoluíram gradualmente para diversas ilhas borradas abaixo delas. Isso representou sua consciência. No entanto, estas ilhas espirituais também ficaram presas em casulos transparentes, separando-as dos olhares indiscretos do mundo exterior. Da mesma forma, foram incapazes de integrar e criar um mar de subconsciente coletivo. A menos que o casulo seja destruído, não há como contorná-los e entrar no mundo mental correspondente. Klein murmurou para si mesmo e abaixou a mão que segurava a característica de Beyonder do manipulador. Depois de alguns segundos, suspirou profundamente e se virou para sair. Reticências. Em Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hall. Com o cobertor de seda sobre ela, Audrey, que dormia profundamente com os olhos fechados, de repente abriu os olhos. Ela então se sentou, foi para o lado da cama e orou sinceramente ao Senhor Louco, pedindo a ele que testemunhasse seu voto de segredo. Depois de terminar o assunto, puxou um travesseiro e colocou-o atrás da cintura, relembrando as experiências que ainda não havia esquecido durante a exploração. A história dos tempos antigos é realmente interessante e assustadora. O desempenho do Senhor Estrela é semelhante às minhas observações habituais sobre ele. Ele é mais despreocupado e casual, e seus pensamentos vagam facilmente de maneira incontrolável. No entanto, há assuntos em que ele mostra a sua experiência e acuidade. Ele é bastante confiável. Isso não é uma contradição, já que muitas pessoas têm camadas misturadas. O Senhor Mundo é realmente uma pessoa gentil. Ele não parece ter muita expressão no rosto, mas está secretamente murmurando algo para si mesmo o tempo todo. Suas conversas mentais com o Senhor Estrela podem praticamente ser adaptadas em uma peça de teatro.
As pessoas o chamam de aventureiro maluco que não se importa com o que está ao seu redor, aquele que saca diretamente sua arma para atirar quando vê um alvo. Bem, no último momento, pensei que ele tentaria se aproximar da porta de bronze, mas no fim, ele fugiu. Não, ele fugiu de forma tão decisiva. Os lábios de Audrey se curvaram lentamente quando ela pensou nisso. Então, fez uma conclusão. Os fatos provaram que, no mundo misterioso, a menos que alguém tenha perdido completamente todo o senso de racionalidade ou desistido de pensar, não haverá nenhum Beyonder que realmente faça coisas malucas. É preciso ter cuidado e cautela, não ver coisas que não deveriam ser vistas, e não ouvir coisas que não deveriam ser ouvidas. Audrey, você deve se lembrar disso. Reticências. Rua Pinster, número 7. Leonard voltou ao seu corpo. Ele rapidamente pensou em como deveria falar com Palais Zoroaste antes de fingir que nada havia acontecido e dizer em voz profunda: velho, tenho uma coisa para lhe perguntar. Em sua mente, a voz ligeiramente envelhecida de Palais riu imediatamente. Você tem que se lembrar disso. Quanto mais você pergunta, mais posso adivinhar o que você fez esta noite. Não é como se houvesse algo que precisasse ser mantido em segredo, Leonard respondeu habitualmente antes de passar ao assunto principal. Velho, o que você sabe sobre o irmão do Amon? Isso depende do que você quer saber. Palais Zoroaste devolveu a pergunta a Leonard. Leonard pensou por um momento e disse: depois que o irmão de Amon obteve 008, ele está apenas aquém do ritual para se tornar um deus. Provavelmente, Palais não deu uma resposta afirmativa. Leonard não ficou muito satisfeito com esta resposta. Em vez disso, ele disse: lembro que você mencionou isso uma vez. Nos primeiros estágios do Império Solomon, os dois reis dos anjos, Médici e Ouroboros, tinham muito medo de Amon e de seu irmão. Isso significa que eles já estavam muito perto de serem divinos. Isso foi algo que Palais mencionou ocasionalmente durante suas conversas anteriores. Desta vez, Leonard confirmou isso a partir de algumas respostas de Mobet. Eu só disse a primeira metade da frase. Eu não te contei que Amon e Adam estão muito perto de serem divinos. Palais rejeitou a afirmação de Leonard. Existem muitas possibilidades de por que Médici e Ouroboros estavam com medo. Não é só porque ele está perto de ser divino. Não é suficiente tirar tal conclusão com base nisso. O anjo da sequência 1 pigarriou e continuou: eles estarem perto de serem divinos é uma das possibilidades. Adam e Amon exercem autoridades únicas, e ser difícil lidar com eles é outra possibilidade. Por exemplo, você sempre não terá ideia de que Adam está sentado ao seu lado. Você não tem ideia se o que está fazendo foi planejado por ele, nem sabe que está caindo na armadilha dele por sua própria vontade. Estou me referindo a você, não a mim. Claro, eu também tenho que estar atento a esses assuntos. Baixar a guarda pode resultar em consequências terríveis para mim também. Quanto a Amon, ele tem muitas ideias diferentes e tem um espírito de fazer, tornando difícil para as pessoas adivinharem seus motivos e estarem em guarda contra ele. Além disso, ele é muito bom em enganar. Sempre há alguma conspiração por trás dele. Naquela época, além das verdadeiras divindades, não havia ninguém que não tivesse medo dele. Mesmo as verdadeiras divindades tinham que ser cautelosas com ele, caso contrário, poderiam ter certas autoridades roubadas por ele em algum momento. Leonard acenou com a cabeça indissemivelmente e desviou o assunto. Velho, você acha que o caminho do espectador está escondendo algum segredo? Não acho que existam segredos abaixo do nível de anjo. Não tenho certeza de nada acima disso, Palais disse depois de ponderar por alguns segundos. Sem esperar a resposta de Leonard, ele acrescentou hesitantemente:
Ouvi de Médici que os Beyonders de alto nível do caminho do espectador são os mais difíceis de perder o controle ou enlouquecer, mas também é o mais fácil de perder o controle e enlouquecer. Por quê? Leonard perguntou surpreso. Palais Zoroaster zombou e disse: tenho alguns palpites, mas não tenho as evidências e a lógica necessárias por trás deles. Não quero contar a você por enquanto. Na verdade, você não tem nenhuma ideia ou teoria, entendi, Leonard costumava resmungar. Não tente seus pequenos truques na minha frente, a voz ligeiramente envelhecida não foi afetada em nada. Leonard não se atreveu a perguntar mais enquanto deliberava por um momento antes de dizer: velho, desta vez tive um sonho real. Havia muitos vestígios da psique de pessoas dos tempos antigos. Você conhece um visconde chamado Mobet Zoroaster? Mobet, a voz de Palais de repente envelheceu significativamente, antes de voltar ao normal, ele é um descendente direto da minha linhagem. Ele desapareceu após uma guerra em grande escala, e pensei que ele tivesse sido morto por Amon ou Jacob, fazendo com que eu não conseguisse adivinhar o assassino. Pelo que parece, as coisas não eram tão simples. De fato, Leonard deu uma resposta afirmativa. Em seguida, ele forneceu brevemente a essência da coisa. Ele está morto há algum tempo, deixando um pouco de sua psique para trás. Nesse sonho real, ele se casou com uma cantora élfica. Depois de ouvir em silêncio, Palais disse depois de um tempo: isso também é bom. Leonard originalmente queria mencionar que Mobet também se referia a Palais como velho, mas de repente não conseguiu. Ele não teve escolha a não ser encerrar a conversa ali. Depois de testemunhar o voto de Leonard e Audrey, Klein voltou ao mundo real. Ele arrumou o altar da sala, pegou caneta e papel e desenhou um símbolo complicado que era uma mistura de ocultação e curiosidade. Queria convocar a Rhodes para perguntar como havia sido confirmado que as viagens de Groselha haviam aparecido após o desaparecimento da Cidade dos Milagres, Liveseyde. Depois de esperar mais de 10 segundos, o espelho de corpo inteiro da sala se iluminou com uma leve luz aquosa. Palavras prateadas apareceram uma após a outra na penumbra. Exaltado, benevolente, grande mestre, seu servo insignificante, leal e humilde, a Rhodes, está aqui para responder à sua convocação. Você tem alguma ordem para mim? Algumas perguntas. Depois de dar sua resposta, Klein não teve pressa em perguntar sobre o assunto das viagens de Groselha, pretendendo começar primeiro com algo que não era muito delicado. Ele pensou e disse: a Rhodes, há um castelo abandonado na floresta de Laire. Nas profundezas há um par de portas de bronze. Parece estar selando algum poder vindo do subsolo. Você sabe o que é isso? No momento em que ele terminou de falar, a luz na superfície do espelho de corpo inteiro diminuiu repentinamente e ficou escura como breu. Na escuridão total, palavras brancas e liquefeitas apareceram uma após a outra. Eu vim do subsolo. Ponto.